Pronto, já está gravando. Então, mais uma vez, bom dia para todos, agradecendo pela companhia de vocês, aos amigos espirituais que também nos acompanham nesses estudos. Hoje é o nosso segundo encontro e vamos começar com o primeiro capítulo, cujo título é Ante a Lição. E para fazer a nossa prece de abertura, vou pedir para a Celina, dessa vez, fazer a prece para nós. Pode ser, Celina? Sim. Bom dia a todos. Vamos elevar nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Divino Mestre, solicitando entendimento para a lição da manhã de hoje. Que todos os irmãos, nos dois planos da vida, necessitados que estejam no nosso ambiente de trabalho, do lar, também sejam beneficiados por esses minutos de luz que vamos ter. Agradecemos a grande equipe da casa e contamos com a ajuda de todos para o bom entendimento e esclarecimento das lições de hoje. Que assim seja, Senhor Jesus. Graças a Deus. Muito bem. Bom, gente, neste primeiro capítulo, cujo título é Ante a Lição, Emmanuel toma como referência algumas palavras do apóstolo Paulo na segunda carta que ele escreveu a Timóteo, onde ele diz: considera o que te digo, porque o Senhor te dará entendimento em tudo. Então, isso está na segunda carta a Timóteo, no capítulo 2, versículo 7. E como a gente costuma dizer, Emmanuel começa sempre passando ensinamentos no próprio título da lição, ou do tema que ele está abordando. Então, no próprio título do capítulo, aliás. Então, o capítulo de hoje se chama Ante a Lição. E essa lição, ela pode surgir para nós por vários meios. Essa lição pode chegar até nós escrita, ela pode chegar até nós falada, podemos receber essa lição por meio de uma palestra que assistimos, né, tanto presencial quanto pela internet. Essa lição pode chegar até nós, até mesmo quando a gente observa o comportamento de outras pessoas, como elas agem, as atitudes dessa pessoa perante o sofrimento, e até mesmo lições que são trazidas para nós através ou por meio das circunstâncias da vida, das dificuldades que a gente enfrenta no nosso caminho. Então, por lição, a gente não pode considerar somente aquilo que está escrito ou aquilo que é falado, porque a lição pode chegar até nós por muitos caminhos. E nessa carta de Paulo a Timóteo, resta saber quem foi Timóteo. Quem era esse Timóteo? Então, para a gente poder se situar em relação a Paulo e Timóteo, Timóteo era muito jovem ainda. E, quando Paulo começou as suas viagens, o primeiro país por onde ele caminhou muito foi a Turquia. E foi mais aqui na região da Pisídia, Panfilha, Licônia, praticamente assim, do centro para o sul da Turquia. E na primeira viagem que ele fez, Paulo se encontrava na cidade de Antioquia, ainda região da Turquia, que faz divisa até hoje com uma parte da Síria e o norte do Líbano. Mas atualmente a cidade se chama Antáquia. Paulo, ou melhor, Saulo ainda, se encontrava na cidade de Tarso. Há 3 anos, trabalhando como tecelão, era considerado um louco dócil por ter se tornado cristão. E a pedido de Pedro, que enviou Barnabé de Jerusalém
até Tarso, para que Saulo pudesse começar a ajudar na igreja cristã de Antioquia. E foi aí que Saulo começou a sua tarefa como cristão, na divulgação dos ensinamentos de Jesus, na igreja de Antioquia da Síria. Então, na sua primeira viagem, junto com Barnabé e um sobrinho de Barnabé, que era o João Marcos, ele saiu e foi para a ilha de Chipre, passando por Salamina, depois por Pafos, onde ele se encontrou com Sérgio Paulo, um ilustre patrício romano, que salvou Gesiel, e isso está no livro Paulo e Estevão, e foi por ter encontrado, justamente em Pafos, ele era, Sérgio Paulo era responsável, vamos dizer assim, o responsável por essa região da ilha de Chipre, e também estava doente e foi curado por Saulo. Aí Saulo resolveu trocar de nome, em homenagem a Sérgio Paulo, que salvou a vida de Gesiel. Mas isso é outra história e está no livro Paulo e Estevão. De Pafos, ele então, com uma embarcação, chegou no litoral da Turquia. Tem alguém com o áudio aberto, gente? Por favor. E chegando no litoral da Turquia, ele subiu passando pela cidade de Antioquia da Pisídia. Essa Antioquia não tem nada a ver com a Antioquia da Síria. Chegou a Icônio, eram pequenas cidades, passou por Listra e até Derbe. E foi na cidadezinha de Listra que ele conheceu Timóteo, que era muito jovem ainda, filho de Eunice. Eunice era judia, casada com um grego. Então, Timóteo era judeu, porque a sua mãe era judia. Mas moravam em Listra Timóteo, a sua mãe Eunice e sua avó Lóide. E Paulo ficou com eles, fundando ali uma igreja cristã. E depois ele fez o caminho de volta, passando de novo por Listra, por Icônio, por Antioquia, desceu aqui de novo para o litoral e, numa embarcação, retornou a Antioquia. Certo, gente? Então, onde Saulo conheceu Timóteo? Em Listra, no interior da Turquia, na sua primeira viagem. Ele era muito jovem ainda e foi um grande companheiro de Paulo, que o chamava como sendo o seu filho da fé. E onde Paulo estava quando escreveu para Timóteo? Então, nós temos aqui uma tabela, nós estudamos tudo isso, gente, quando fizemos o estudo de Paulo e Estevão. Como a gente pode ver, já no finalzinho, Paulo escreveu 2 cartas para Timóteo quando estava em Roma. Tito foi outro, era romano, que também defendeu Paulo de ser apedrejado e morto, e tornou-se cristão e ajudou bastante Paulo também. Não me lembro agora em qual cidade, se foi em Corinto, na Grécia, não lembro mais exatamente o local. E a segunda carta a Timóteo foi a última que Paulo escreveu, quando ele estava preso em Roma, e logo depois ele foi morto. Tá bom, gente? Que Paulo morreu quando ele tinha uns 60 e poucos anos, aí ainda preso na cidade de Roma. Então, essa é a história da ligação de Paulo com Timóteo. Escreveu 2 cartas para ele, e Timóteo era realmente muito jovem e muito dedicado a Paulo, tá bom? Então, agora, alguém quer fazer algum comentário? Porque agora eu vou sair aqui do PowerPoint e vamos entrar no texto, tá? Muito bem, então eu vou parar aqui, voltando, aqui vou parar com essa apresentação,
E agora vamos fazer a leitura do texto, tá? Compartilhando aqui, colocando no modo tela cheia aqui, com bastante espaço aqui para todos. Vamos lá. Ângela, pode começar então para nós. Ó, pode fazer a leitura do começo ao fim, depois a gente faz os comentários, tá bom? Tá bom. Ante a lição. Considera o que te digo, porque o Senhor te dará entendimento em tudo. Paulo. Ante a exposição da verdade, não te esquives a meditação sobre as luzes que recebes. Quem fita o céu de relance sem contemplá-lo, não enxerga as estrelas. E quem ouve uma sinfonia sem abrir-lhe a acústica da alma, não lhe percebe as notas divinas. Debalde escutarás a palavra inspirada de pregadores ardentes. Se não descerrares o coração para que o teu sentimento mergulhe na claridade bendita daquela. Inúmeros seguidores do Evangelho se queixam da incapacidade de retenção dos ensinos da Boa Nova, afirmando-se ineptos à frente das novas revelações. E isto porque não dispensam maior trato à lição ouvida, demorando-se longo tempo na província da distração e da leviandade. Quando a câmara permanece sombria, somos nós quem desata o ferrolho à janela para que o sol nos visite. Dediquemos algum esforço à graça da lição e a lição nos responderá com as suas graças. O apóstolo dos gentios, é claro, na observação, considera o que te digo, porque então o Senhor te dará entendimento. Considerar significa examinar, atender, refletir e apreciar. Estejamos, pois, convencidos de que, prestando atenção aos apontamentos do código da vida eterna, o Senhor, em retribuição à nossa boa vontade, dar-nos-á entendimento em tudo. Isso. Pode fazer seus comentários, Ângela. O único comentário que eu tenho com relação a isso é que, quando Jesus, né, nos trouxe seus ensinamentos, ele não queria que fôssemos obedientes a ele por admirá-lo ou por considerar, né, o Salvador ou por considerar o Cristo, mas ele queria, em primeiro lugar, que nós entendêssemos o que ele havia, né, estava trazendo para cada um de nós, que nós entendêssemos as suas lições através de todas as convivências que ele teve, de todos os conhecimentos, de todas as pessoas que passou pela vida dele e que ele também encontrou pelo seu caminho, né? Pelas suas parábolas que hoje entendemos, porque o Espiritismo nos trouxe essa clareza, mas que essa verdade entre nossos corações com entendimento e não com imposição, né, Maruísa? Porque às vezes a gente fala, tem aí, hoje em dia, vamos trazer para o nosso mundo atual, expositores que fazem uma palestra tão maravilhosa, que enche o nosso coração, assim, de graça, mas às vezes a gente admira aquela pessoa que está fazendo a palestra e não entende o que aquelas palavras estão trazendo realmente para a gente. Né? A gente fica em êxtase pelo como foi a palestra, pelas palavras lindas, admira o domínio daquela pessoa, mas e depois? Será que todas aquelas palavras entraram em entendimento em nosso coração para que a gente consiga realmente colocar em prática? Então, a gente tem que ter. O que Emmanuel traz aí para nós é que a verdade ela tem que entrar em nossos corações de uma forma que seja luz, né? Como você diz aqui, que seja luz. E para ser luz, a gente tem que entender que não adianta a gente ouvir uma sinfonia maravilhosa e não abrir nossa alma para realmente entender o que aquelas notas nos traz, né? Não adianta a gente admirar palavras lindas e não ter entendimento sobre aquelas palavras, né? Acima de tudo. Então, assim, hoje eu fiz o Evangelho no Lar com a minha mãe
E caiu muito sobre a questão da saúde, no sentido assim, às vezes a gente está doente, mas não é doente, né? Uhum. Então, às vezes, é a mesma coisa que a gente consiga absorver as lições, essa verdade, essa luz que o Cristo traz para nós, colocando em prática em nossas vidas, e mesmo que a gente fique num momento de não ter entendimento com aquilo, mas que a gente busque, sabe, a situação, busque um discernimento ou abre o ferrolho da janela para que essa luz entre, que a gente tenha entendimento. Então, tudo tem seu tempo, mas não mergulhar numa questão, eu não consigo, eu não posso, eu não entendo, e também não quero entender, né? Então, é mais ou menos isso que eu entendi. Você me diga aí, acrescente o que você acha que pode ser valioso também. É isso mesmo, Ângela, porque Emmanuel começa dizendo que diante da exposição da verdade, e cada vez que a gente, de alguma forma, ou estuda o Evangelho, a própria doutrina espírita, ou como você disse, ouve um palestrante, assiste uma palestra pela internet, nós precisamos meditar, porque são luzes que estamos recebendo. E, como ele diz aqui, o que me chama bastante atenção nessa mensagem, nesse primeiro capítulo, é o que ele fala aqui no parágrafo 4, é uma verdade. Muitos seguidores do Evangelho se queixam da incapacidade de retenção, dos ensinamentos da Boa Nova. Acham muito difícil. Consideram-se ineptos, ou seja, têm muitas dificuldades, inabilitados à frente das novas revelações. Muita gente fala isso quando começa a estudar o Evangelho ou a própria doutrina espírita. Não conseguem compreender, mas Emmanuel dá um puxão de orelha na gente. Por que que isso acontece? Porque essas pessoas não dispensam trato à lição ouvida. Passam por elas distraídos, ou olham para ela, ou escutam essa lição de forma leviana. Só escuta, só lê, mecanicamente. Então, Emmanuel está dizendo que a gente precisa tomar cuidado com isso, porque ele disse no parágrafo anterior que para o sol entrar no nosso quarto, a gente tem que abrir a janela. Então, para o entendimento chegar no nosso coração, a gente tem que abrir o nosso entendimento. E uma boa parte daqueles que fazem parte, uma boa parte daqueles que participam de estudos, seja da doutrina ou do Evangelho, não prestam atenção no que estão lendo. Realmente não prestam atenção. Isso é uma verdade. Emmanuel está colocando para a gente uma verdade. Aí ele fala, está vendo lá, se o quarto está fechado, está escuro, para que o sol entre, a gente tem que abrir a janela. Então, para que o entendimento nos agracie, é preciso que a gente dê atenção a ele. E aí, como sempre, Emmanuel com os seus trocadilhos. Emmanuel faz muitos trocadilhos. Dediquemos algum tempo, algum esforço à graça da lição, e a lição nos responderá com as suas graças. Então, se a gente procurar compreender, não consigo compreender o texto inteiro, então pega um parágrafo ou uma frase de cada vez, um trechinho de cada vez, e procura compreender. E é assim que a gente tem procurado fazer nos nossos estudos. Porque se a gente se dedicar, se a gente esforçar para encontrar a beleza daquela lição, ela nos responderá com um contentamento de alma. Desculpa, com os seus ensinamentos. Ou seja, aqueles ensinamentos que aquela lição encerra, esconde, ela trará contentamento de alma para nós. Nós é que seremos agraciados com a beleza da lição.
É um trocadilho que Emmanuel faz, e ele é craque em fazer trocadilhos. Aí ele fala, ele repete a frase de Paulo para Timóteo, mas aí ele explica o que significa a palavra considerar. Porque Paulo disse a Timóteo: considera o que te digo, como que dizendo, presta atenção no que eu estou te falando, presta atenção no que eu estou te escrevendo. Ele não estava dizendo para Timóteo pessoalmente, ele estava dizendo por meio da carta. Então, presta atenção, examina, atende, reflete, aprecia. Então, sempre antes de estudarmos, seja evangelho, seja doutrina espírita, antes de qualquer estudo, nós temos que rogar o amparo dos benfeitores espirituais para que eles nos ajudem, ampliando a nossa capacidade de entendimento. Porque há passagens que realmente são difíceis, mas isso não significa que seja impossível tirar alguma lição, algum proveito delas. Mas para isso a gente tem que examinar, atender, refletir, apreciar, rogar o amparo dos benfeitores espirituais. E aí ele termina dizendo que se nós prestarmos atenção nos apontamentos do Código da Vida Eterna, ora, Código da Vida Eterna, gente, são os ensinamentos de Jesus. Aí ele diz, o Senhor, ou seja, Jesus, retribuirá a nossa boa vontade, concedendo-nos entendimento em tudo. Ou seja, se a gente se esforçar, se a gente pedir o amparo da espiritualidade, em retribuição à nossa boa vontade, ou seja, ao nosso desejo de aprender, esse entendimento nos será dado. Não significa que a gente vai dominar todas as lições, mas a gente vai conseguir compreender, pelo menos no primeiro momento, o significado básico daquela lição. Certo, gente? Então, é um convite para que a gente, mesmo achando que é difícil, que a gente tem dificuldade de compreender, a gente deve persistir. E é o que a gente tem feito, tanto nos nossos estudos do Evangelho, quanto nos estudos da doutrina. Às vezes a gente enrosca em algumas partes, mas aí passa a semana, a gente fica pensando naquilo, e alguma luzinha vem na nossa mente. E aí, na semana seguinte, a gente volta naquele trecho e fala, olha, lembra daquilo que a gente estudou? Então, os benfeitores espirituais cochicharam para a gente, deram algumas intuições, e aí a gente vai conseguindo reter melhor os ensinamentos do Evangelho e também os ensinamentos da doutrina. É isso que Emmanuel está comentando sobre aquela frase de Paulo para Timóteo, porque sempre o mais bonito mesmo é esse parágrafo 6, gente. Dediquemos alguma graça, algum esforço à graça da lição. Todos os ensinamentos de Jesus estão recheados de graça, de encantamento. E aí essa lição vai nos responder, enchendo o nosso coração de encantamento. Tá bom? Mais alguma consideração, gente, para já partirmos aqui para a nossa finalização? Alguém quer fazer algum comentário? Então é Então, isso. Manuísa, eu acho que quando a gente quer aprender, e às vezes a gente se fixa numa figura, né? Por exemplo, a figura para mim do aprendizado sempre são pessoas, eu sou um pouco, eu falo assim que eu sou mais das antigas, então, por exemplo, além de Jesus, eu sigo muito os exemplos de Chico, às vezes de Sim, Kardec, né? sim. Então, assim, são pessoas que já passaram, deixaram sua história. Então, hoje a gente vê muita gente no espiritismo nova e pessoas muito boas, né, a gente acompanha. Uhum, Só que eu vejo que ainda existe muito ego. Então, às vezes, a sim, gente acaba tendo uma pessoa como exemplo na nossa vida, e de repente você tem uma desilusão por causa de uma atitude
que é bom porque você viu que você viveu uma ilusão, né? Então você foi sim, alertado, aquela coisa toda. E as pessoas, quando tem uma desilusão, elas desanimam. E sim, fala, aí ela acha que toda a doutrina não presta. Aí sim, elas começam a procurar respostas, os ensinamentos em outras, e às vezes acabam voltando para essa. Então eu vejo que as pessoas, ainda por ligado por esse negócio do ego inflado, de muita coisa, elas desistem facilmente, porque sim, elas acabam se frustrando, achando às vezes até que poderia ser mais fácil, e não é fácil, a gente sabe que não foi fácil a travessia de Jesus nesse planeta sim, nosso, ele encarou de frente, ele só pede para nós, tenha paciência, boa vontade, e a gente desiste muito facilmente, né? Então, é um convite realmente para a gente ter um pouquinho mais, sabe, de boa vontade, né? sim. E persistir, E certo? persistir. Isso. Muito bem. Então, já faltando um pouquinho aqui para a nossa meia hora, eu vou sair aqui vou parar de compartilhar esse texto, gente, porque eu vou voltar no PowerPoint para a gente finalizar, tá bom? Para não deixar uma arte aqui para a nossa finalização. Deixa eu voltar aqui. Apareceu aí para vocês de novo essa tabelinha? Sim? Sim, Malu, para mim sim. Ok, ok. Então, a gente finalizar, eu vou deixar essa, essa imagem aqui como pano de fundo, tomando como referência a primeira frase de Emmanuel neste capítulo 1. Ante a exposição da verdade, não te esquives a meditação sob as luzes que recebe. E essa imagem acabou ficando muito bonita, porque Emmanuel toma como referência as palavras de Saulo ao jovem Timóteo. Então, aqui nós temos um jovem aí dedicado, debruçado sobre o estudo do Evangelho, recebendo luzes do alto pela sua dedicação, certo? Então, para finalizarmos, vou pedir para Conceição encerrar para nós. Pode ser, Conceição? O meu microfone agora está saindo. Agora estamos ouvindo. Ah, tá, então tá bom. Então vamos lá. Vamos então agradecer por mais esse estudo e pedir a Deus e aos nossos amigos da espiritualidade que nos ajude realmente a compreendermos todos os ensinamentos de Jesus para podermos trazer para as nossas vidas e dos nossos semelhantes, para a gente poder realmente passar tudo aquilo que a gente aprendeu, porque se não compreendemos, não vamos ter como ajudar e como passar, nem para nós e nem para os nossos irmãos. Então, que Jesus nos ajude, nos dê a força para a gente poder realmente entender e trazer para as nossas vidas. Eu desejando a todos um ótimo dia, que Deus abençoe a todos, agradecer por mais esse estudo, a Emmanuel, e que possamos estar juntos novamente à noite no livro Ave Cristo. Que assim seja.